habitat do futuro, né? É esse habitat que a gente quer praticar, que a gente quer promover. Então seria um habitat que parte bastante desse projeto, utilizando estratégias bioclimáticas, né, que aproveite os recursos da luz do sol para aquecer a casa, para iluminar, né? A luz natural é comprovado que tem diversos benefícios para a nossa saúde, né? Tem questões de realmente economia de energia quando a gente aproveita bem a luz natural, quando a gente coloca da forma certa no projeto, né? Então, isso realmente para nós é um partido muito importante no momento de projetar. Pensar na ventilação, então como a ventilação natural pode já condicionar passivamente o ambiente, que a gente precise menos e menos de ar-condicionado, né? A gente está num planeta que está passando por mudanças climáticas, a gente está em temporada de El Niño, esse inverno que a gente está passando é surreal, a gente nunca passou um inverno tão quente, eu nunca vivi um inverno tão quente na minha vida, agora está frio, mas esses dias estava super quente, né? Temporada de altas térmicas, enfim, no verão da Europa, e que provavelmente esse verão aqui a gente também vai sofrer, né? Então a gente sempre tentar pensar essas estratégias para ter uma arquitetura que vá ser resiliente a tudo isso, né? Que vá promover um conforto para as pessoas e precisando do mínimo de energia elétrica, né? É possível, né? E do mínimo de outros recursos, né? A gente também se interessa muito pelas propriedades térmicas dos materiais, foi o tema do meu mestrado aqui na UFSC, da inércia térmica da construção com terra, assim, né? Mas também tem várias outras questões que envolvem os materiais que a gente vai selecionar para compor essa edificação. Então, seja o custo energético na produção do próprio material, a emissão de gás carbônico, reciclabilidade. Então, por isso a gente gosta muito de trabalhar com a terra crua, que é um material, né, com baixíssimo custo para produção, energético, baixa emissão de gás carbônico, super reciclável, né? Então, dependendo de como ele está nas paredes, a gente pode realmente picar, amassar e ele volta de novo a ser ou terra, ou pode ser utilizado de novo na construção. Permeabilidade, então os telhados de jardins, né, que a gente gosta bastante, também traz essa questão de tornar esse projeto mais permeável, ele realmente conseguir acumular, reter mais água, né, não ser algo que contribua com enchentes, vamos dizer, né, quando chove muito, então dá uma retida em água, e isso é muito bom para várias questões. Processos apropriáveis, então muitas vezes processos que quem está construindo consegue aprender uma técnica e consegue reproduzir, não seja algo super complexo de fazer, né? E também a durabilidade, né? Então tudo isso a gente está trabalhando com material de construção que tem que ter uma durabilidade, uma vida útil longa, assim. A gente sempre interessa bastante e tenta trazer ao máximo para os projetos produção de energia, né, eficiência energética, então todos esses sistemas que estão alimentando a casa realmente tornar a casa autônoma, né, o máximo possível e aproveitando os recursos naturais o máximo possível também. A gente pensa na gestão das águas, então captação de água da chuva, como é que essas águas vão ser aproveitadas no terreno. Tratamento das águas servidas, então essas águas que já serviram para algum propósito dentro da casa serem tratadas de forma correta, inclusive poderiam ser reutilizadas para molhar as plantas, alimentar um filtro biológico. Então tem uma série de possibilidades assim, dentro do próprio terreno, né? Que a gente realmente vai pensando na casa como essa interação com o local, né? A gente está produzindo coisas e está transformando elas, às vezes, no próprio terreno da casa, assim. E também da alimentação, né? Então a gente teria condição de, por exemplo, estar molhando uma horta com água aproveitada da chuva e servindo de alimento para casa, já pode ir para a composteira, então tudo isso faz parte do fluxo presente na casa, né? Tudo isso pode estar contemplado também dentro da arquitetura, possibilitando, né, que esse usuário, claro, o usuário que acho que é o principal, assim, não adianta ter toda essa estrutura e isso não está integrado no dia a dia, né, do usuário. O usuário às vezes não
não conseguir operar. Então, eu acho que o usuário também tem que estar contemplado, integrado, tem que estar feliz com onde está morando, né? Tem que estar dentro do orçamento. Então, tudo isso a gente tem que ir pontuando e entendendo como é que faz esse conjunto de coisas funcionar de forma favorável e realmente útil, assim. Então, realmente muitas dinâmicas, assim, essa imagem acho que mostra tudo que está envolvido e que a gente busca a cada projeto entender o que é mais adequado, né? Porque para cada situação vai ter condições diferentes. Então, vou apresentar essa casa, que é uma casa recente, é uma residência unifamiliar. Ela fica no Campeche e é uma casa que ficou, enfim, um resultado super incrível e deu para realmente trazer vários desses elementos que eu apresentei agora no projeto dessa casa. Né? Quem conduziu foi a minha sócia, Ana Ruivo, e quem executou também foi uma equipe de construção aqui, que é a da Terra Construção. Então foi um processo super legal de projeto, de construção junto, teve bastante conversas em obras, então o resultado acaba traduzindo um pouco do que foi o processo também. Então, primeiro de tudo, pensa nas estratégias bioclimáticas, sempre considerando a legislação, né, o que a gente pode fazer no local, o microclima, que é esse clima bem específico do local, considerando, tem um prédio grande aqui, vai sombrear o terreno, então não adianta conhecer o clima da cidade e às vezes tem que olhar para o clima do terreno, né, porque pode ser diferente. Considerando o entorno, privacidade, que também é uma coisa importante, às vezes não dá para colocar uma fachada de vidro, sendo que quem vai estar, enfim, usando a casa vai se sentir um pouco invadido na sua privacidade, né? Então isso também é algo que a gente precisa considerar. E as formas de habitar dos usuários. Então, nessa imagem dá para ver bastante como tem vários níveis de cobertura. Foram feitas assim, coberturas com beiral estendido, justamente para fazer um controle solar também, além de proteger da chuva, né, que em Floripa é uma coisa que a gente convive bastante, então a gente tem que criar esses espaços protegidos, avarandados. Então teve bastante esse pensamento do controle solar, mas ainda de permitir a insolação, principalmente no inverno, né, essa configuração do beiral permite que essa luz de inverno entre na casa e aqueça. E ainda assim, no verão, aquilo está um ambiente sombreado. Então, isso tudo já vai ajudando nessa conforto térmico, né, que a edificação permite, né, o que ela já vai trabalhando, que a gente não precise depois ter que entrar com condicionamento artificial para refrescar aquele espaço, por exemplo, ou aquecer muito. As aberturas são feitas, né, sempre de forma estratégica, com aberturas, né, realmente de poder ventilar por cima para promover esse efeito de chaminé. E tudo isso. Essa parte aqui é super legal também, que ficou uma iluminação dental na cozinha. Então, foi preocupado, né, de não colocar essa abertura zenital numa região que fosse receber realmente uma incidência solar direta muito grande, porque aí também ficaria desconfortável. Então, tudo isso são recursos que a gente vai, né, com muito estudo, entendendo como é que é a forma mais interessante de colocar no projeto, pode aplicar e ter um efeito bom, assim, gostoso para quem está na cozinha, tá num lugar iluminado, não precisa assim ligar a luz mesmo de dia, vamos dizer, e pode aproveitar esse espaço sem um desconforto de ofuscamento, por exemplo. Os materiais dessa casa foi feita uma estrutura mista e usando bastante esse conceito do uso nobre dos materiais, entendendo que cada material tem um local que é a melhor função dele. Por exemplo, o concreto, a melhor função é estrutural, né? Então, por exemplo, a fundação de concreto, o corpo principal da estrutura, principalmente no ponto que tem a caixa d'água de concreto armado, que isso dá uma rigidez maior na estrutura. A madeira geralmente trabalha bastante, então quando tem um eixo de concreto armado, ele dá uma travada melhor na estrutura.
bastante uso de madeira de demolição. Então aqui foram usadas várias madeiras de demolição para estruturar a casa. Foi utilizado em 2 pontos uma viga metálica, que era onde os clientes queriam um vão de 11 metros, então não tem outro material que resolva tão bem essa necessidade quanto essa viga metálica. Então nesse ponto foi entendido que era o adequado usar esse material, mas não seria utilizado sem sentido, né, vamos dizer, porque realmente metal é algo que tem um custo alto energético, né, para produção. Então tem que ser usado no local que ele vai ter o melhor desempenho, né? Então o restante também foi estruturado com madeira de demolição. Parte de sombreamento, eu acho que mais fotos na frente, foi utilizado o bambu também para fazer sombreamento. Então vários materiais sendo utilizados e todos nesse pensamento do melhor uso possível, né? Então aqui uma foto da construção, deve ser meio que com esqueleto ainda, e a foto da casa já completa, né? As paredes foram feitas em pau a pique, então com essa técnica de uma trama de madeira ou bambu e revestida com terra e um pouco de palha, né? E o revestimento foi com reboco de terra e cal, e as tintas foram feitas uma tinta de cal pigmentada. Então todas essas técnicas são técnicas que têm um custo baixíssimo de material e energético, né? Então tudo terras daqui da região. Essa acho que foi conseguida no aterro e foi levada para lá. E o muito interessante é que mesmo com custo baixo no material, é uma técnica com muita qualidade, super incrível, que tem várias propriedades, inclusive de regulação hídrica, né, que é um material poroso e permeável para o vapor da água. E é um material que super valoriza a mão de obra que está executando, porque exige um conhecimento, então não é algo que assim, vem, enfim, no pacote, diferente do cimento, né, que já vem um pacote padronizado. Então esse tipo de técnica exige que o construtor realmente entenda a terra, saiba o que precisa de um pouco mais de areia, precisa de mais de palha, para não retrair, para não desagregar. Então a gente entende que é um local que coloca o construtor super em foco, assim. A gente acha muito importante que isso seja valorizado, né? E até inclusive foi deixado essa estrutura chamada Janela da Verdade, porque foi deixada para dar para ver, mesmo depois de revocado e pintado, qual foi a técnica que foi utilizada para fazer a parede, né? Porque depois de revocado nem dá para dizer muito assim qual foi a técnica que está por dentro, né? Por exemplo, essa parede aqui é uma das paredes de terra. Então, para mim, se eu não falasse, né, então, no primeiro momento, né, não seria possível distinguir muito, assim. Então, aí tem o detalhe dos encaixes da madeira. A artesania da madeira também é um processo super lindo, super legal, os encaixes que tem que fazer. A madeira de demolição é super dura de lidar, então, todos esses materiais têm os seus desafios. E, enfim, da equipe da construção também, estando em destaque, tendo esse espaço de colocar o seu trabalho, né? De aprender com o processo, é super interessante, assim, tem uns resultados super lindos. E também o telhado ajardinado, que tem uma função super importante para aumentar a inércia térmica, também da cobertura, aumenta a permeabilidade, né, conforme eu já falei. Aumenta o espaço útil da casa, ou seja, a cobertura pode ser utilizada como espaço de contemplação, de jardinagem. Dá para inclusive fazer hortas, e clientes que já fizeram hortas no telhado de jardim, é super legal. Tem a questão do resfriamento evaporativo também, que isso também ajuda quando está um momento quente, né? Todo esse contexto vai amenizando ali essas altas de temperatura, né? E fica um espaço super legal de transitar também. Esse segundo projeto que eu queria trazer também é um contexto diferente, com condições diferentes, recursos diferentes.
mas que foi aplicada a mesma abordagem. Então, para ver como, através desses conceitos claros, a gente consegue chegar em resultados totalmente diversos e muito, que a gente sente muito adequados, né, para cada situação e que realmente os usuários aproveitam. Então, a gente sempre trabalha a partir dessa informação, né, do local, das pessoas e dos recursos que tem disponíveis aqui. Então, esse aqui foi um espaço de infância Guarani, foi um projeto super lindo, que a gente teve, né, o privilégio de poder participar. Foi organizado por uma educadora indígena e por outra educadora também, que é parceira, então, que chamou o escritório para fazer o projeto. E foi executado também com a mesma equipe que executou a Casa Abacateira da Terra de Construção, que o professor Lucas participou, me emprestou a betoneira também. Estava lá nos mutirões. O pessoal da Terral Arquitetura, do João, que também formou aqui, né, também participou dessa experiência que a Temis falou antes, do Solar Becato. E com uma equipe também do Emboá Saneamento, que também são da engenharia aqui da UFSC, que eles que também providenciaram essa parte do saneamento ecológico. Então foi um processo de mutirão, foi um momento super interessante, que todo mundo realmente contribuiu com seus conhecimentos e muito trabalho. E foi possível, enfim, com dinheiro de doações e de eventos para arrecadar, construir um espaço para as crianças da aldeia. O projeto, de novo, né, partiu muito da escuta do que a comunidade precisava. Então, tinha a demanda de ser uma construção circular, o fogo sendo um elemento principal, porque o fogo é muito importante na cultura guarani. Então, tinha que ser esse espaço onde fosse possível ligar o fogo, né, acender o fogo dentro da edificação. A porta, isso também foi um pedido, que a porta de entrada tinha que ser voltada para leste. Então, tudo isso foi sendo escutado, foi sendo trazido para o projeto. E foi definido que as paredes seriam de pau a pique. A estrutura recíproca foi definida também por conta do vão, que tinha que ter, de preferência livre, né, para não ficar um pilar também bem no meio onde poderia vir o fogo, né. E era o tipo de estrutura que conseguia resolver bem esse vão livre que era necessário para acontecer a creche ali dentro. E a cobertura jardinada leve também foi um mix de técnicas, porque foi uma telha leve, ondulada, que é a telha mais em conta também, né, para poder realizar esse projeto. E em cima também foi colocado um telhado de jardim sem substrato, né, então trabalhando mais com plantas que realmente conseguem se acomodar, bromélias, trapoeraba, essas plantas que sobrevivem sem muita terra, porque não teria essa condição de suportar. Né? Então, o projeto, esse foi uma imagem do momento de projeto, né? Com esses espaços de brincadeira ao redor. E foi um processo incrível. Eu vou resumir, porque já deve estar acabando o meu tempo também, mas assim, foi processo de mutirão, as crianças se envolveram, todas as técnicas foram apropriáveis, então as pessoas realmente, uma vez fazendo, conseguem replicar facilmente, não é algo que é muito complexo, né? Enfim, precisa do conhecimento, mas as ferramentas, os materiais são de fácil acesso. Né? Então, muitas pessoas realmente contribuíram. Então, aqui são algumas fotos, né, do momento que foi estruturada ali a parte da viga recíproca. E é muito, a viga recíproca em si já tem esse conceito, né, desse um apoiando no outro, e isso consegue estruturar o vão, assim, né, da cobertura. Então isso também tem a questão simbólica que é muito bonita. Né? A parte do saneamento ecológico, que foi realizado pelo Emboá, com saneamento. Então tem toda a parte do jardim transpirante, digamos, né, que está conectado ali, então, à parte dos banheiros desse espaço. Foram realizados eventos para levantar recursos, com contribuições de artistas e doação da comunidade. Então, tudo que uma arquitetura envolve também, porque afinal é parte dessa vida, né? E se tem essa movimentação, realmente é possível chegar
nesse resultado, enfim, foi super legal. A Prefeitura de Biguaçu reconheceu como uma creche municipal, contratando 2 das professoras indígenas para ensinar as crianças, dentro desse modo de ser Guarani. Então isso também é muito interessante, porque as crianças indígenas sempre querem, né, crescer dentro do seu modo de vida, da sua comunidade. Então se vai para um espaço de educação em outro local, não tem essa mesma relação de aprendizado do que em seu espaço, né, com a sua cultura, que tem todo, né, o direito de poder crescer dessa forma, né. As próprias crianças pintaram as paredes, né, então ficou um resultado super legal. Essa cobertura em cima também tem tipo uma chaminézinha, assim, tem uma ventilação permanente, e daí ali tem uma cobertura translúcida. E daí ficou um detalhe muito bonito, assim, porque ficou essa círculo aberto no meio. Então, à medida que o sol, principalmente quando o sol, mais no verão, né, que o sol tá mais a pino, o sol vai fazendo, né, o trajeto e tem uma forma de luz direta do sol que vai, assim, da porta de entrada, circulando todo o espaço. Ficou tipo um relógio solar, assim, no final. Se marcar ali, vai dar pra saber que horas são. E isso vai iluminando bem o espaço. E foi um projeto bem especial, assim, de acompanhar e participar, né, nesse sentido. Mais algumas imagens. Um trabalho de muitas mãos. E daí, se quiserem mais informações do projeto, tem nesse Instagram, que é o Quilombiano Voar, que, enfim, trabalha mais com toda a parte da educação guarani também. E da nossa parte é isso.